Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, na primeira leitura, São Paulo nos lembra algo muito importante, que deve ser aquilo que toda consciência nossa deve se aquietar, ou procurar se aquietar no Senhor, que é a fidelidade ao Senhor. De São Paulo, que se pede daqueles que evangelizam, daqueles que têm funções na igreja, ou seja, aqueles que têm, inclusive no mundo, como batizados, que somos todos nós, a função de pais, de profissionais, de serem no mundo a presença do Senhor Jesus, administrando com sua vida missionária aquilo que o Senhor coloca em suas mãos, no seu agir, na sua história, para imprimir aquilo que é o valor libertador que o Senhor quer com cada um de nós. Na verdade, diante de toda a nossa história, da realidade que se renova com alegrias e tristezas, com desafios, o que na verdade é importantíssimo é manter entre nós a fidelidade. A fidelidade deve ser como o fio, condutor de nossa história, não o sucesso, nem o sucesso da santidade. O sucesso da santidade será entre nós, nesse mundo, à medida em que formos fiéis ao Senhor, na luta, nas tristezas, fiéis inclusive quando a gente tem a graça que nos dá o Senhor da consciência do pecado da gente. Olha, é importantíssimo a gente perceber isso, e o Papa Francisco, no da Misericórdia, lembrava isso muito a nós. A consciência que Deus nos dá, por uma graça da gente perceber aquilo que em nós não coaduna com esse amor que nós percebemos, experimentamos de Deus, isso é uma graça. Quando eu fico pensando, quanta gente no mundo nem está aí com os egoísmos, com as violências, com as omissões, e
quando algum de nós tem a graça de perceber isso em suas vidas, essa é a delicadeza que Deus nos dá como resposta, sem dúvida, a delicadeza de alma que nós procuramos ter através de nossas orações, de nossas vidas sacramentais, de nossa fidelidade ao Senhor. A fidelidade é aquilo que a gente renova a cada dia. Acho que a primeira oração do dia e a outra do dia deve ser essa: Senhor, fazei-me fiel ao teu amor hoje, no meu dia a dia, nas situações que me acontecerem. E de noite, nosso grande ato penitencial. Me ajuda, Senhor, a perceber o que ainda não fui fiel na minha palavra, na minha boca, no meu agir. O Evangelho de hoje me lembra uma situação assim. Tenho grandes amigos arquitetos, né? Tem um deles que você pode pagar uma fortuna, mas ele não faz puxadinho na tua casa. Padre João, eu começo uma obra inteira, puxadinho eu não faço. E não faz nem por questão de orgulho, mas ele diz, olha, você tem que ver até que ponto aqui desfigura toda a arquitetura da casa, às vezes não leva em conta até a própria questão de engenharia, enfim, tirando lá a questão profissional dele, o que me interessa hoje no Evangelho é quando Jesus diz, não se coloca remendo novo em roupa velha, ou seja, não se deve fazer puxadinhos religiosos em nossas vidas. Na verdade, o que nosso Senhor lembra com esse Evangelho de hoje é que o Senhor nos quer com a totalidade da gente. E a totalidade da gente, Ele sabe que nós somos fracos, pecadores, Deus não tem nenhuma ilusão conosco, mas Deus também sabe, como diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus também. Ela está sempre ali muito presente entre nós. Deus jamais faliu, né? Diante do pecado do homem, Ele jamais faliu no seu amor. Então está sempre presente. Isso de dizer, eu peco porque a carne é muito fraca. Sim, a gente é miseravelmente pecador, mas a graça de Deus nunca deixou de estar ali para ser uma alavanca para que a gente não caia, para que a gente não desanime, né? Não podemos nos encostar na nossa fragilidade para nos auto-justificar os nossos erros, porque Deus está presente na vida da gente. Se a gente quiser com esforço, com correspondência, a gente evita tanta coisa que não é de Deus, que não ajuda no amor da gente. Então, o remendo novo, ou seja, e Jesus está respondendo a uma pergunta séria, mas maldosa, daqueles que estavam ali ao lado dele, né? Olha, nós somos fariseus, vivemos aquilo que a religião pede. Até os discípulos de João fazem isso, mas a gente não vê os teus discípulos jejuarem, rezarem, fazerem essas coisas religiosas. E Jesus, como dissesse para eles, vocês tapam a roupa velha da vida de vocês com esses remendos religiosos, quando na verdade o Senhor devia ser o vestido novo, a roupa nova que faz um todo na vida de vocês. Vocês continuam com o coração endurecido, mas são ótimos para jejuar. Mas não jejuam o coração de vocês a maldade, o orgulho, a vaidade, a soberba, o egoísmo. Então, não adianta colocar remendos do Evangelho se a gente continua com a roupa velha, como diz São Paulo, do homem velho, pecador, resistente, persistente e não querendo abrir ao Senhor. Né? Então, é isso que o Senhor nos lembra. A nossa experiência religiosa não deve ser de puxadinhos, né? A nossa experiência religiosa, ela deve ajudar para que a gente mantenha. Se às vezes a gente, pela graça da conversão, vai ter que tirar todo esse vestido velho, essa roupa velha, colocar, como diz São Paulo, revestir-nos de Cristo, façamos. Com paciência conosco mesmo. Nos elementos importantes que a gente aprende com o Senhor, e que o Senhor é fiel no seu amor a nós,
é que devemos ter paciência também conosco, como Deus tem conosco também. Paciência na nossa caminhada, paciência no nosso pedir perdão, no levantar, no refazer-se, porque no final das contas, o que o Senhor quer, exatamente como diz São Paulo, é perceber a constância dessa fidelidade, desse querer caminhar com Ele de maneira justa e sincera.